Meu amigo vascaíno, racha aí na Vasco SAF, isto mesmo. Parece aí que a cúpula da 777 Partners não está falando mais a mesma língua. Crise generalizada. A gente vai falar muito aqui sobre a situação aí da liberação antecipada da verba da 777 Partners. Está parecendo até clube associativo, austeridade e antecipando as coisas para as contas poderem fechar. E vamos abordar muito aqui a situação aí de dois jogadores que estão deixando o Vasco da Gama, e também vamos falar aí também sobre o jogo entre Vasco e Fortaleza. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Bom, o Vasco está se preparando aí para o jogo com Fortaleza. Deve ser a última oportunidade do Barbieri. Isto porque pressão da torcida, de conselheiros, ninguém está gostando do trabalho do Barbieri, que até aqui é pífio. Trabalho aí o qual eliminou o Vasco da Gama na segunda fase da Copa do Brasil, para o ABC, o qual fez o Vasco da Gama ser eliminado na semifinal do Campeonato Carioca e que atualmente ocupa aí a zona do rebaixamento na 17ª colocação. Barbieri que promete aí mudanças na equipe do Vasco da Gama, isto porque o Pedro Raul está suspenso aí, o Juan Cruz, paz meus senhores aí, ou Juan Seco, tem treinado aí como titular do Vasco da Gama. E a outra mudança que a gente deverá ter é a entrada aí do Capasso no lugar do Bambu. Bom, pergunto aí para vocês, vocês estão gostando do trabalho do Barbieri? Sim ou não? Qual mudança que vocês fariam na equipe do Vasco da Gama? Hoje a gente tomou conhecimento aí que existem dois jogadores do Vasco da Gama deixando aí o Vasco nos próximos meses. Isto mesmo. Primeiro, Eric Pimentel, a SAF Vasco, incapacitada, não teve credibilidade para chamar o garoto para poder negociar. O garoto está fechando aí com o Porto, um dos gigantes aí do futebol português. O garoto está saindo de graça, né? Não quis nem sentar para conversar com esse pessoal que aí está. Sobre a situação de Lucas Piton tem propostas aí de clubes europeus, sobretudo aí do Genoa, né? O outro time do Josh Wand, querendo tirar o jogador aqui do Vasco da Gama, o Vasco sendo satélite. E hoje uma novidade aí, porque o Piton ele foi efetivamente convocado para a seleção italiana, né? Pré-convocado. Bom, seguinte, o Vasco ainda segue sem pagar a situação aí das parcelas. As parcelas aí em aberta com relação a alguns jogadores que o Vasco contratou. Em dia, somente a situação aí do Jair e também do jogador Aureliano. O restante estaria tudo atrasado aí com relação a parcelas. Hoje, confirmação de que o André realmente colocou o Vasco da Gama aí na justiça, junto com o seu empresário. Eu pergunto para você, torcedor do Vasco, deixa aí nos comentários, a 777 tem dinheiro para baralho ou não? O seguinte, vamos falar aqui sobre a situação envolvendo grana, né? Sobre essa situação da grana aí, o Vasco aguarda a resposta da 777 Partners
sobre a liberação de verba. Num primeiro momento era 190 milhões, depois esse dinheiro caiu para 120, depois voltou para 190 milhões. Cara, é uma obscuridade tão grande nessa situação aí da SAF do Vasco, que nem os jornalistas que venderam essa situação sabem mencionar quanto que é o valor aí do aporte da 777 Partners. E a informação que a gente tem é que o Paulo Brax está aguardando desde abril por uma resposta aí da 777 Partners. Coisa esta que não caiu muito bem internamente na SAF do Vasco aqui no Brasil. Isto porque o Luiz Melo viu com maus olhos aí essa situação de ter pedido antecipação. Isso mesmo, ou seja, um racha aí deliberado entre Luiz Melo e Paulo Brax, né, que foi noticiado hoje aí por alguns jornalistas e por alguns passadores de pano aí também, para justificar a incompetência dessa empresa, que é simplesmente uma empresa falida, certo? O seguinte, situação aí do dinheiro, é bom ressaltar que entrou 190 milhões no Vasco da Gama no último ano, fora a bilheteria, fora aí a situação de patrocinadores e cota de TV, o dinheiro sumiu de repente, ninguém sabe para onde foi, já que está tudo aí efetivamente atrasado, e agora aguarda aí a situação da 777 liberar alguma coisa, isto é, se essa empresa tiver dinheiro. E aí a situação de reforços fica amplamente condicionada a essa situação que a gente está passando para vocês. Não adianta a gente colocar aqui jogador, bonitão, porque tudo depende de dinheiro. Hoje, o que deu para poder contratar é essas 4 últimas contratações do Vasco. As 4 últimas. Juan Seco, Carravajal, né? O nosso Serginho, né? Ainda tem mais um aí que a gente esqueceu o nome desses bonitões aí, certo? Situação do Vasco, olha, tá tensa, tá muito tensa. Como eu poderia esquecer de Cocão, né? Promete, galera, promete. Enquanto isso, o Vasco no Z4. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!